esclarecedores mostrando-nos como o poder funciona. Portanto, apresentarei uma visão geral estrutural do que esses e-mails nos revelam. Viu as coisas sobre Bitcoin na lista do Epstein? Negativo, irmão. Manda pra mim aí. Bem, a primeira coisa que isso nos revela é que todas essas pessoas no poder, a elite, são todas amigas umas das outras. Então, em público, sabe, os democratas e os republicanos podem ser assim, brigando entre si, mas na realidade eles frequentam as mesmas escolas. Já começou com a primeira pedrada. Já gostei, já. Eu me inscrevo. As mesmas festas, são apenas amigos. Então, o que você está vendo em público é mais ou menos uma luta política em público. É tudo, tudo falso. É como luta livre, é tipo um reality show. A segunda coisa que notamos sobre os e-mails da 1M é a maneira displicente como a elite age. Eles acham que são superiores a todos os outros, acham que são intocáveis. É o que eu tava falando aqui agora. É exatamente como eles são, como eles se comportam, eles pensam isso. Eles veem o mundo como lixo e que todo mundo tá aqui para serem escravos e servos deles. Só. Então simplesmente falam o que pensam sem restrições. Tá nem aí. Sabe, quero dizer, Jeffrey Epstein, ele estava usando o Gmail para fazer todas essas comunicações confidenciais. Não havia absolutamente nenhuma operação, nenhuma segurança operacional. Bem, ele não se importava muito porque acreditava ser intocável. Olha isso. Oh, o cara usava Gmail. Que tem no Netflix. Gmail. Com tanta informação completa que eles mostraram. Essas edits que aparecem no isso faz todo sentido. Porque quem manda nessas plataformas aí, quem vocês acham que é? Quem que tá por trás de tudo isso daí, esse controle? Então o cara achava, vou usar isso aqui, foda-se. Eu sou amigo dos caras. E é assim que a elite pensa e se comporta. Eles vivem em uma bolha, acham que controlam o mundo e que são intocáveis. Então é isso que vamos fazer. Eles podem fazer o que quiserem. E tudo o que... A terceira coisa que vou dizer é que esses e-mails não nos mostram, mas podemos supor que existem muitos níveis de networking entre a elite. Bem, em primeiro lugar, ele era simplesmente um cara simpático que fazia muito networking e conseguia reunir a elite. Mas se você for à ilha Epstein, vai perceber que há um templo lá que parece quase projetado para sacrifícios ritualísticos. Como você pode confiar que aquela pessoa não vai delatar nessa luta política? E a resposta é... Você precisa corromper ela. Bem, vocês se chantageiam, certo? Então vocês cometem atos juntos que seriam considerados tabus. Mas eu falei já pra vocês aqui nessa live, vocês já aprenderam também, quem não sabia, isso não é novidade pra ninguém, que é minimamente lúcido, que as redes sociais, as principais, são controladas. Mandou R$5. Salve, certo? Super, reage a Google, YouTube, tudo. Moleque, outro. São os mesmos caras que controlam tudo isso. Então, o Epstein, na cabeça dele, não poderia dar problema, porque ele estava usando simplesmente uma tecnologia dos amiguinhos dele. Mas foi burrice da parte dele. Foi uma negligência, óbvio. Porque não interessa que é amiguinho seu. Ninguém sabe se aquilo lá não vai vazar. E sempre vaza. De modo proposital, inclusive. Porque eles mesmos fazem com que vaze tudo isso. Ele pensou realmente que era intocável, que ele era, sei lá. Ele pensou que ele fazia tanta parte da patotinha lá dos caras que ele podia fazer qualquer coisa. Tava tudo certo. Tá aí, ó. E quanto mais transgressões você comete, mais coesa a elite se torna. Acha mesmo que ele morreu? Acho que não, irmão. Depois do vídeo que eu vi ontem lá naquele canal do cara lá, a teoria do cara é muito boa, viu? Pra sustentar que o Epstein tá vivo, cara. Se aquela filmagem lá do drone for realmente verdadeira, tem uma chance gigante dele estar vivo mesmo. Tem como garantir, mas que é uma teoria boa, viu? Tá bem sustentado aquilo lá, cara. Encontrar é muita... Pra mim tá vivo mesmo. Transgressão, tanto sexual quanto violenta. Eu acredito mais que esteja vivo do que morto. Rompendo tabus sociais. Quero dizer, como o público, o que realmente é surpreendente no caso Jeffrey Epstein, é que, aos poucos, o funcionamento interno da elite está sendo revelado. Para o público. E todas essas teorias da conspiração. Vocês sabem por que vocês entendem por que isso está acontecendo? Por que eles mesmos revelam seus planos? Por que eles mesmos colocam fantoches? Por que essas coisas vêm à tona? A ideia de... Porque muitas pessoas podem pensar assim, Super, mas por que eles mesmos denunciam os seus fantoches, os seus esquemas e etc? Eles precisam gerar um caos. É a nova ordem. Eles precisam fazer uma espécie de psicologia reversa no seu pensamento. A gadaiada não enxerga essa situação com os olhos que nós aqui da live enxergamos. Aqui tem muita gente desperta, aqui vocês estão escutando o que eu tô falando pra vocês. É outra história, nós reagimos a pessoas lúcidas, a gadaiada não. Isso vai gerar uma perturbação, uma desordem mundial. E a partir dessa desordem eles vão fazer o quê? Virão com a solução. Então eles precisam criar um cenário desgraçado e satânico e depois revelar, da forma deles.
e antes acreditávamos que não poderiam ser verdade, incluindo a de que toda a elite americana é apenas um bando de pedófilos. É isso aí, Matheus. Dividir pra conquistar. Sempre. É isso mesmo. Ótima observação. Nesse sentido, em relação a como tudo isso é tratado com tanta leviandade. E sabe, tem esse e-mail, que é um dos e-mails mais recentes que tem circulado. O que é tão incrível sobre eles é que quanto mais eles são divulgados... Esse aí o Epstein fez de cadela. E ele conversando... Você tá louco? Sabe como você está? Você tá maluco? Como você está? O que Olha o seu amigo Donald Trump está aprontando agora? Mark Epstein. O Donald Trump foi um aí que foi tirado aí dos arquivos. Tiraram bastante coisa dele, né? Enquanto isso, o inteligentista... Sim, diz, ou ele diz tudo certo. Bannon está comigo. Então, Steve Bannon. Aí Mark diz, pergunta pra ele se o Putin tem as fotos do Trump fazendo oral no Bubba. Ah lá, tá vendo o que eu falei? Teve gente que achou que eu tava falando zoando, mas tem foto do Trump chupando e o Putin sabe de tudo, irmão. Toma aí, ó. Então, e eu achei que tinha Sirius. Foi isso que Jeffrey Epstein disse. O que isso significa? Vocês não têm noção de nada, vocês estão achando que tem uma gadaiada aí. Olha, o ser humano é complicado, cara. Nossa, é feitiçaria das brabas isso, eles não conseguem enxergar a realidade. A coisa é totalmente satânica, cara, é totalmente satânica mesmo. Os caras são demônios, nefários total, bicho, nefários. Você e seu filho, Donnie, podem refazer Get Hard. Assim se comunicam num servidor não seguro. O professor Jung falando sobre... Porque o que eu vejo é um império americano moribundo, meio que sendo exposto, não por jornalistas, não por pessoas fazendo o trabalho, mas por eles mesmos. O mundo tá perdido, agora é esperar a volta de Jesus. Exatamente, irmão. Não, a prisão do Maduro foi uma das maiores cortinas de fumaça da história. Sem dúvida, né, irmão? Eu falei isso daí na live. O povo é burro, nem isso eles conseguem raciocinar. Eles são apenas marionetes da elite. Eles são apenas atores pagos. Eles são literalmente atores pagos. E, portanto, a democracia americana sempre foi uma mentira. E assim, Bill Clinton, Donald Trump... Democracia americana. Eles apenas fazem a vontade dos poderosos. E os poderosos estão, você sabe, em seus festas secretas, rindo de nós, zombando de nós, porque conseguiram nos enganar. E nós, todos os dias, estamos brigando por essas políticas mesquinhas. Pô, velho, o cara aqui, esse professor Jiang, ele tá falando tudo que eu falo aqui, cara. Esses dias eu falei que enquanto a gente tá aqui falando sobre isso, os caras estão lá nos iates dele cheio de prostituta, dando risada, vendo a mídia que eles mesmos criaram, patrocinam, falando mentira. Canal do YouTube com gente mentindo, totalmente pró-sionista, falando, enganando o povo. O povo é errado, ó. Os caras estão rindo, é literalmente isso, cara. Eles estão dando risada, literalmente. Então, eu acho que o que esses e-mails de... O Nando vai falar da ligação do Epstein com o Arthur. Aí fudeu! Sempre sobra pro Arthur do p***. É o profundo desprezo que a elite tem pelo povo. E esses políticos não são nada mais do que essas marionetes que a elite exibe na nossa frente para nos distrair. Tudo está sendo cuidadosamente orquestrado pelos poderosos. E então, o que vemos em Washington, D.C. nunca foi mais do que um reality show. Olha que interessante, ó. Para esses senhores donos do mundo, esses senhores que controlam as finanças internacionais, porque nada de mão invisível de Adam Smith. Eu não acredito nisso. Nada de mão invisível em mercado. Existe um controle do que se passa. Então, chegar e dizer, senhora, nós não vamos pagar junto. Ponto. Dr. Enéas totalmente base, irmão, atemporal. A ideia do Dr. Enéas era justamente essa, promover uma revolução de ideias, trazer clareza e verdade para o povo, justamente para o povo entender contra quem nós devemos lutar. Mas o povo não acorda, o povo não consegue. Ficou de fora dessa conversa foi, nós vamos abordar muito isso ao longo do programa. Israel poderia destacar que o uso de gás contra mulheres e crianças é uma expressão do meu peito e mexe com vontade. Então, a primeira coisa que precisamos entender é que o poder sempre se consolida e se une. O que quero dizer com isso é que essas agências de inteligência, Mossad, CIA, MI6, todas elas estão interligadas. Todas estão em aliança umas com as outras. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que essas agências de inteligência também... Já tinha assistido esse canal antes? Não. Primeira vez. Já me inscrevi aqui que o cara aqui, bem lúcido, cara. MI6 é equivalente a CIA, só que da Inglaterra. É isso aí mesmo. Também estão em aliança com diferentes sociedades secretas, assim como organizações criminosas. Então, do ponto de vista de pessoas como Jeffrey Epstein, ele é o verdadeiro poder no mundo. E é por isso que ele acha que pode ditar a política externa para todos. Porque assim, cara, é impressionante como que até agora tem pessoas que não entendem por que coisas como a fraude do evolucionismo, a real forma da Terra, por que isso muda seu mundo, por que isso muda você. É impressionante vocês não terem entendido isso ainda. Sendo que vocês foram treinados para aprenderem que a Terra é uma bola. Se isso não fosse importante, vocês acham que eles ensinariam para vocês? Por que ensinar que a Terra é uma bola?
e que você tá vagando no espaço. Irmão, é tão na cara. É tão na cara. O problema é que o brasileiro, ele é um povo muito retrógrado no pensamento. Ele demora muito pra entender as coisas, né? A nossa educação aqui, cultura, foi esfacelada, dizimada. Nós somos colônia, né? Então as pessoas demoram demais pra juntar um pontinho no outro, pra raciocinar. Perderam a capacidade crítica de fazer pergunta, de entender. Cara, não questiona nada. Olha, é terrível o negócio aqui, viu? É terrível. Tudo leva na brincadeira. Você vê agora esse negócio do Epstein aí, ó. Um monte de gente leva na brincadeira. Vai ter carnaval. Qualquer cortina de fumaça tampa a visão de todo mundo. Rapidamente o brasileiro se esquece do que importa. É doideira, doideira. Jeffrey Epstein era realmente um espião. Eu acho que Ghislaine Maxwell, sua namorada, era na verdade a espiã. E uma boa evidência disso... Exemplo. Estão até agora falando do cachorro-orelha, dessa atrocidade. Vocês estão vendo as pessoas falando do Epstein? Vocês estão vendo o mesmo reboliço? Vocês têm noção, será que o povo conseguiu entender do que se trata isso aqui? Do tanto de criança, de gente que se morre, continua morrendo por causa de tudo isso aqui? Quem são esses caras? Cadê o reboliço? Cadê o povo todo falando? Todo mundo gravando vídeo, os influencers todos falando. Mas do cachorro estão falando até agora, irmão! Horas daí, só como no almoço do outro dia por causa do jejum. Acha que dá problema pela questão de ficar sem pós-treino? Caso do Banco Master. Banco Master já acabou, é como se nem tivesse acontecido, ninguém nem lembra mais. O caso do cachorrinho aí já tampou isso aí. A passeata do Nicolas Ferreira ajudou muito pra isso aí também. Isso é que o pai de Ghislaine Maxwell, Robert Maxwell, era um espião notório. E ele trabalhava para o Mossad, MI6, assim como para a inteligência russa, a KGB. Então é assim que os poderosos agem. Os poderosos são quase como um nexo de todas essas agências de inteligência, governos estrangeiros, sociedades secretas e organizações criminosas. Então, sabe, dessa perspectiva, se você analisar cada vez mais os e-mails de Jeffrey Epstein, descobrirá que ele tinha conhecimento de muitos eventos geopolíticos. E na verdade ele também ajuda. É capaz de Epstein tá vendo a live ainda, esse corno. O Epstein, aqui pro seu, ó. Seu filho de uma cadela. Eu sei que seus amigos são dono da porra toda, ó. Toma aqui pra todos vocês, ó. Peguem todos no meu saco. Aqui quem fala é o último herói da Terra, Super Xandão. Sorte suas que eu não sou presidente, senão eu ia caçar um por um. As informações não foram vazadas, a confirmação que o próprio governo liberou. E quem garante que não tiraram pessoas dessa lista? Ou situações que não quisessem que viesse à tona. Sem dúvida. Só liberaram o que fizeram questão que os gados soubessem. Sem dúvida, irmão. Sem dúvida. Por isso que eu falo, é vazado entre aspas. Tudo premeditado. Eles mostram do jeito deles. Rapaziada, sabe o que vai acontecer daqui a poucos anos? Os conspiracionistas terão as suas almas lavadas. O seu lixo do caralho. Atrasado. A live é das 9 até as 19 horas. Sério. Nós pagamos seu salário, seu As pessoas vão se surpreender muito ainda. Cadeira pra você sentar em cima com esse bumbum guloso. Tudo. O mundo, a cada dia que passa, fica mais claro aquilo que eu falei no primeiro dia de live e até hoje. O mundo não passa de uma grande fraude. Um grande teatro satânico. É isso aí, Essa irmão. live, por mais que tenha zoeira e falação de merda, agrega muito em nossa vida. A minha contribuição, que eu tento contribuir pra vocês aí, no dia que eu morrer, que eu não sei quando vai ser, eu quero saber que pelo menos eu ajudei vocês a enxergarem o mundo do jeito correto. É isso que importa. É isso que tem valor. É o conhecimento real, com os olhos corretos, entendeu? Pra justamente poderem se defender e focarem no que importa, que é a evolução espiritual, se aproximar de Deus. Pra tentar chegar na salvação. O resto, irmão, é detalhe. O jeito que você vai ganhar dinheiro, o que você vai fazer, se você vai ser casado ou não, não interessa isso daí, entendeu? Isso aí é detalhe.